Bom, pessoal, estamos aí novamente. Esse conteúdo é o conteúdo sobre matrizes, tá? Nós vamos colocar aqui, revisar, né? Porque vocês viram esse conteúdo todo no ensino médio. Então, a gente vai ver aqui a parte da definição de matrizes, né? O que vem a ser. A gente vai ver as operações matriciais com as suas propriedades. A gente vai falar de matriz transposta, tá? E depois, num outro texto, a gente vai falar sobre solução de sistemas utilizando matrizes, tá bom? E é o seguinte, a gente vai trabalhar com matrizes o resto do curso inteiro, tá? Então, é importante que vocês fiquem com os conceitos de matriz sempre muito bem atualizados, tá bom? Então, a questão da matriz transposta, mais para frente, matriz inversa, determinantes e tal. A gente vai usar muito isso, tá bom? Ao longo do curso, certo? As operações matriciais vão ser muito importantes. Então, essa aula, embora ela seja um pouco chata, porque é muito conceitual, aquela coisa, mas é uma aula muito importante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o texto. Pronto. Então, vamos à primeira definição, que é de fato uma matriz, né? A matriz a gente chama M por N, é um quadro retangular de M vezes N números reais ou complexos, no nosso caso a gente vai trabalhar só com números reais, dispostos em N linhas e N colunas. Então, sempre que a gente fala matriz M por N, é porque a gente tem M linhas, N colunas, tá? Então, a iésima linha de A, repara nos índicezinhos, eu vou aumentar aqui o tamanho. O chato disso é a gente ficar escrevendo os índices, né? A iésima linha é a linha onde eu tenho o primeiro índice igual a I. Tá? Então, olha só, a segunda linha são os termos A21, A22, tá? Então, quando eu tenho um A e J, sim, um Azinho e J, o I está dizendo a qual linha ele pertence e o J está dizendo a qual coluna ele pertence, tá bom? Então, é só para a gente posicionar os elementos aí nesse quadro retangular que a gente chama de matriz. A jésima coluna, então, vão ser todos os elementos cujos índices cujo segundo índice é o J, tá bom? Então, se M for igual a N, ou seja, se eu tiver o mesmo número de linhas e colunas, a gente diz que a matriz é quadrada. E, nesse caso, os termos onde I igual a J formam a diagonal principal, né? Então, se eu tenho uma matriz aqui, por exemplo, assim, 2, 3, 0, 1, menos 1, 4, 0, 2, 1. Pronto, está aqui uma matriz. Quando a gente tem uma matriz assim, 3 por 3, quadrada, esses termos aqui são o que a gente chama de matriz diagonal principal, tá? São os termos da diagonal principal. Tem uma diagonal secundária também, né, que a gente fala que são esses aqui, mas a gente usa, o importante são os termos da diagonal principal, tá bom? Então, esses são todos os índices onde eu tenho o A e o I igual ao J. Aqui é o A21, aqui é o A22, aqui é o A33, tá? Seguindo. Uma matriz quadrada, A, com termos A e J, cujos elementos fora da diagonal principal são todos nulos, a gente chama de matriz diagonal. Então, a matriz diagonal é uma matriz do tipo assim, ó, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, menos 1. Tá? Agora, nada impede, né, que eu tenha aqui um também igual a 0, tá bom? Nada impede. O que eu preciso é que os termos fora da diagonal principal sejam todos nulos. Os que estão fora da diagonal, tá? Se os termos dessa diagonal principal forem todos iguais, né, então a gente diz que essa é uma matriz escalar. Então, se eu tiver assim, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, isso aqui é uma matriz escalar. E se esses termos todos aqui forem 1, né, se eu tiver uma situação assim, né, isso aqui é o que a gente vai chamar de matriz identidade. Mais para frente a gente vai identificar que essa matriz é uma matriz elemento neutro da multiplicação matricial, tá? Vamos lá.
Continuando, um monte de definiçãozinha. É por isso que eu olho para cá, para não esquecer de nenhum. Uma matriz quadrada A, cujos elementos são A e J, cujos elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos, né? É chamada de matriz triangular superior. Né? Então, vamos lá. Então, se eu tiver aqui, ó, 3, 2, 1, 0, 7 menos 5, 0, 0, 2. Pronto. Tá? Observem que eu criei um triângulo de números aqui, tá bom? Se esses termos aqui, aliás, vamos lá. Observem que eu criei um triangulinho de zeros aqui. Se eu tiver os elementos abaixo da diagonal principal todos iguais a zero, né? Então eu estou com uma matriz triangular superior. Ao contrário, uma coisa do tipo 3, 0, 0, 1, 2, 0 e 4 menos 1, 0, tá, também pode, tá? Nota que eu tenho um triangulinho de zeros aqui acima da diagonal principal. Então, essa aqui é o que a gente chama de matriz triangular inferior, tá bom? Bem, exemplo 1. Então, essa matriz A aí é uma matriz 2 por 3, eu tenho duas linhas e três colunas, onde, por exemplo, o elemento A1, 3 está na primeira linha, terceira coluna, é o 3, tá bem bobinho esse exemplo. A2, 2 é o 2, está aqui, segunda linha, segunda coluna. E o A2, 1, segunda linha, primeira coluna, é o menos 1. Tá? Essa matriz B, como está aí, é uma matriz triangular superior. Já dei exemplo disso. E essa matriz C também, 2 por 2, é uma matriz escalar. Os elementos da diagonal principal são iguais a 2. Bem, uma matriz pode representar diversas situações descritas por tabela. Isso interessa para vocês da área de sistemas. Né? Por exemplo, distância entre cidades específicas. Então, aqui está mais ou menos aí a distância em milhas. Claro que eu peguei isso aqui de um livro, né? Obviamente. E eu tenho aí as distâncias entre essas cidades, Londres, Madrid, Nova York e Tóquio. Tá? Repara que isso é uma matriz que a gente vai definir mais para frente, é conhecida como matriz simétrica. Né? Existe uma simetria entre os elementos aqui, tá vendo? Ó, tá? Existe uma simetria aqui. Ó, certo? Olha lá. Quando eu transfiro para a matriz, aqui, ó, a primeira linha, tá vendo? É igual à primeira coluna. A segunda linha é igual à segunda coluna. Ou seja, eu tenho uma simetria. Esse elemento aqui, ele é igual a esse, tá? E assim por diante. É claro, porque a distância entre Nova York e Tóquio é igual à distância entre Tóquio e Nova York. Né? Isso aí é óbvio. Custo por produto. Né? Então, eu tenho aqui os custos do produto 1, produto 2 e 3, é quase uma planilha, né? A matriz é uma planilha. E fabricação, transporte. Então, essa matriz aqui está representando essa tabela como está aí. Dependendo da operação que eu queira realizar, eu posso até utilizar o produto matricial nessa situação. A gente vai ver um exemplo mais abaixo. Matriz de incidência em grafos. Né? Imagina, vocês, eu não sei se vocês já estudaram, mas se não, vocês vão ver um pouco de grafos também aí no curso. Tá? Então, matriz de incidência em grafos, representando a conexão entre os nós. Então, como está aí, né? V1, V2, V3, V4, V5. Esse aqui tá, acho que ficou meio apagado. Esse aqui é o V6. Certo? Então, aqui é assim, é como se eu tivesse assim, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá? Então, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Eu vou ter 1 quando existe a conexão entre o nó e vou ter 0 quando não existe. Então, por exemplo, existe a conexão de V4 com V5. Então, V4 com V5, olha lá, ó, aqui vai ter um 1. Então, esse nó está conectado, o V4 está conectado ao V5. Ó, do V3 com o V5 é 0, porque o V3, que é esse aqui, não está conectado ao V5, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de matriz de incidência. Isso aqui é só um exemplo, a gente não vai trabalhar com isso, tá?
Vocês devem mexer com isso lá em teoria de grafos, quando vocês estiverem vendo grafos. Bom, aí a gente começa com as operações matriciais, né? As operações com matrizes. Ó, eu estou colocando aqui, eu estou apresentando para vocês a especificação, vamos colocar assim, a especificação técnica, né, da operação. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou esmiuçando, né, explicando os índices, né, o que acontece com os índices quando eu faço a operação matricial. Então, vamos lá. Na adição matricial, eu tenho uma matriz A com elementos A e J, eu tenho matriz B com elementos B e J. Para acontecer a adição matricial, ou subtração, como faz, né? As matrizes elas têm que ter o mesmo número de linhas e colunas, elas têm que ter a mesma dimensão. Né? Então, a matriz A mais B vai ser uma matriz C e J, né? Uma matriz cujos elementos são C e J, também com a mesma dimensão, né, M por N, onde cada C e J é igual ao A e J somado com B e J correspondentes. Então, na prática, né, se eu pego uma matrizinha assim, por exemplo, 1, 2, 3, 0, menos 1, 7. Se eu somar com uma matriz, aí tem que ser 2 linhas e 3 colunas também. 0, menos 2, 4, 1, 2, 3, por exemplo. Tá? Se eu somar isso aqui, cada elemento eu vou somar com o seu correspondente, entendeu? Então, isso aqui vai dar 1 mais 0, que dá 1, 2 mais menos 2, que dá 0, 3 mais 4, que dá 7, 0 mais 1, que dá 1, menos 1 mais 2, que dá 1, 7 mais 3, que dá 10. Beleza? Então, a gente tem aí a soma matricial. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou dar um exemplo aqui no Excel. Tá até aqui um arquivo aqui que está me guiando, mas eu vou abrir um outro aqui. Vou mostrar para vocês. Eu não sei se vocês costumam mexer assim, um pouquinho com Excel, né? Mas aí eu vou mostrar aqui com vocês como é que a gente pode fazer isso, né? Tem fórmulas lá que executam as operações matriciais. Então, esse legal, quando você está fazendo um exercício, depois você pode conferir no Excel, tá? Então, vamos botar o exemplo aqui. 3, 1, 2, 0, menos 1. 2, 7, 0. Vamos botar essa matriz aqui, dessa ordem aí, tá? 3 por 2. Então, vamos criar uma outra com a mesma dimensão, tá? Então, vai ser assim, menos 5, 4, 2. 0, 3, menos 2. Pronto. Aí, se eu quero somar uma matriz com a outra, eu venho aqui nas fórmulas, tá? Usada recentemente, tem algumas matrizes, mas não tem soma de matriz. Então, eu vou lá nas matemáticas trigonométricas, começo lá em matriz, tá aqui. Matriz determinante, matriz inversa. Ué, não tem soma? Pensei que tivesse soma de matriz. Vamos ver se está lá no S. Soma. Ah, que estranho. Pensei que tivesse. Era para ter. É porque no Excel a gente me dei mal, né? Se querer mostrar um negócio para vocês aqui, tem a multiplicação, tá vendo? Tem a multiplicação, tem a inversa, tem o determinante. Isso aqui é o que é? Eu tô arredondado. Então não tem soma matricial aqui. Mas é porque aí a soma matricial no Excel você faz de forma correspondente, né? Por isso que eles não colocam aqui. Aí você vai colocar lá igual ao B3, né? B3 mais, sei lá, aí é correspondente lá F3. F3, ó. Aí daqui você copia para o resto. Aí você copia para o resto. Aí a soma matricial, né? Não achei, só se está com outro nome. Não posso, de repente, procurar aqui. Seria função.
Vamos botar aqui, soma matriz. Tá bom? Soma produto, soma quadrado, divide, ponto, não sei o que está aqui. Não tem. Então não tem, tá bom. Quando tiver multiplicação, a gente mostra. Vamos lá. Multiplicação por escalar, né? Eu vou pegar um número e vou multiplicar pela matriz inteira. Então, existe essa operação, tá? Então, eu tenho uma matriz aí, A e J, e tenho R no número real, então R vezes A vai ser um C e J, onde cada C e J vai ser R vezes A e J. Então, vamos aproveitar e fazer esse exemplo aqui. Né? Vamos chamar essa matriz aqui de A, do exemplo anterior. Se eu quiser fazer a matriz 2A, eu vou simplesmente multiplicar cada elemento desse aqui por 2, muito fácil. 2, 4, 6, 0, menos 2, 14. Pronto, essa é a matriz 2A. Tá, gente? Então, multiplicação por número real é tranquilo. Multiplicação matricial. Aqui tem uma fórmula meio esquisita, né? Então, vamos lá. Se A e J é uma matriz, M por P, e B tem que ser uma matriz P por N, porque a gente vai multiplicar cada linha de uma matriz pela coluna da outra. Né? Então, isso é o que a gente chama de multiplicação matricial. Então, a matriz AB é uma matriz, né, com elementos C e J. Aí vai ser M por N, tá? Então, se eu estou multiplicando uma matriz A, que é M por P, e pela matriz B, que é P por N, né? A matriz AB, ela vai ser uma matriz M por N. Então, esse elemento aqui tem que ser igual a esse. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas da B. Tá bom? Bem, e cada C e J vai ser o seguinte, eu vou pegar, eu vou multiplicar assim, quer ver? Deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem esse somatório aí. Se eu multiplico uma matriz assim, ó, não vou botar número não, assim, tá? Assim, multiplico, bom, se ela tem, né, 3 colunas, para eu poder multiplicar a próxima matriz, ela vai ter que ter 3 linhas. Então, vai ter que ser uma matriz assim. Eu posso colocar, inclusive, 3 colunas, mas eu vou botar só 2, só para gente exemplificar, tá bom? Então, o produto, ele é assim. Eu vou pegar essa primeira linha, vou multiplicar pela primeira coluna, e isso vai produzir esse primeiro elemento aqui, tá? Então, olha só, vamos colocar assim. O meu C11, né? Ele é resultado da primeira linha multiplicada pela primeira coluna da outra matriz. Então, olha como é que ele vai ser. Vamos dizer que essa daqui seja a matriz A e essa aqui seja a matriz B. Então, ele vai ser o Azinho, né, 1, vezes o Bzinho, 1. Tá, primeira parte ok. Mais, né? Aí vem o Azinho, 1, 2, vezes Bzinho, 2, 1. Certo? Então, eu vou ter que sempre pegar é igual a 1 sempre por fora. Mais, por fora que eu digo assim, né? Um aqui, outro um do lado de lá. O Azinho, 1, 3, vezes o Bzinho, 3, 1. Entendeu? Então, é o que está escrito aqui nesse somatório aqui, olha só. Azinho e 1 vezes Bzinho, 1J. Aí eu formo o elemento C e J. Azinho e 2 vezes Bzinho, 2J. Se eu quiser fazer aqui, por exemplo, o elemento C, aí vai dar o resultado, vai ser AB, vai ser uma matriz de 2 por 2, né? Então, se eu quiser o elemento C21, por exemplo, né? Vai ser o elemento que vai estar... eu vou tirar esse igual aqui, porque eu não estou escrevendo assim. Vai estar o elemento C21, ó, vai ser uma matriz, tá? O C21 é a segunda linha, primeira coluna. Esse elemento aqui. Então, ele é resultado da segunda linha de A
multiplicado pela primeira coluna de B. Sempre assim. Segunda linha vezes a primeira coluna. Então, vai ser o elemento Azinho 2, 1, vezes Bzinho 1, 1. Repara, ó, o 2, 1 vai ter que sempre aparecer aqui, ó, 2, 1, tá? Mais o Azinho 2, 2, vezes o Bzinho 2, 1, que é esse elemento aqui, vezes esse elemento aqui, certo? Então, ó, 2, 1, o 2 igual ao 2 aqui. Mais, né, o Azinho 2, 3, vezes o Bzinho 3, 1. Tá? E se eu tivesse mais elementos, aí essa soma ia, né, até onde eu tivesse, né, o meu somatório, até o P, como está aí nesse somatório, tá vendo? Então, ó, o Czinho e J, ele é um A e 1 vezes B, 1J, mais A e 2 vezes B, 2J, mais até A e P vezes B, PJ. Então, toda essa soma a gente pode resumir nesse somatório aqui, tá? Então, essa aqui é a especificação técnica da matriz produto. Então, aí, para eu dar um exemplo para vocês, primeiro eu vou mostrar no Excel e depois eu faço aqui um exemplo na mão, tá? Então, aqui essa daqui vai ter que sumir, vamos apagar isso aqui, tá? Essas duas eu não posso fazer, porque essa daqui, para a primeira matriz, tá? É uma matriz 3 por 2. A segunda tem que ser 2 por alguma coisa. Então, essa última linha aqui não pode ter. Vamos colocar mais outra linha aqui, sei lá, 3 menos 2, pronto. Aí você já sabe que o resultado, isso você tem que saber, o Excel não vai adivinhar isso não. Isso você tem que saber. Essa matriz aqui, será que eu consigo mexer em cima dele? Opa, ó. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2, certo? Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3. Então, o produto vai dar uma matriz 3 por 3. Tá? Como que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos inserir a fórmula. Inserir. Aí, essa aqui eu andei fazendo recentemente. Aí, vai estar aqui, matriz multiplicação, ó, matriz multi. Tá? Aqui eu vou selecionar a primeira matriz, tá? Aqui, clica lá no quadradinho. Aqui eu vou selecionar a segunda matriz, tá? Clica lá no quadradinho. Ok. E, professora, dá um número só? Não. É porque aqui você tem que... Pronto, aí você vai selecionar o 3 por 3. Você vai fazer o seguinte processo. F2, tá? Ctrl, Shift, pronto. Aí aparece. Bom? Então, ó. F2 mais Ctrl, mais Shift, mais Enter. Aí você aparece a matriz toda. Tá legal? Então, assim tem que fazer. Isso também vale quando eu estiver calculando matriz inversa. Você tem que fazer a mesma coisa. Beleza. Mas então, como é que a gente poderia, né, calcular aqui um produto matricial? Vamos pegar aí essa matriz... vamos pegar aí um exemplo. Então, eu vou pegar aqui assim, matriz A, que é a matriz 1, 2, 3, 0, 2, 1. Pronto, a matriz aqui é uma matriz 2 por 3. Tá? Agora eu vou pegar uma outra matriz. Vamos explicar pela matriz aqui, ó. Vai ter que ter 3 linhas, tá? Então, 0, 1, 5, 2, 1, 2. Pronto. Aqui. Vou ficar um númerozinho embaixo, né? Normal. O resultado, eu já sei, essa matriz vai ter 3 por 2. Eu já sei que vai ter que dar uma matriz 2 por 2. Tá? Eu fiz assim pequenininho para ficar mais rápido. Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos lá, acompanhando. Vou fazer a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, cada elemento com cada elemento. Então, 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 1 vai dar 2, e vou somando, tá? 3 vezes 5 vai dar 15, ok? Agora, eu vou passar para esse elemento aqui, ou seja, o elemento
1, 2. Na primeira coluna, desculpa, a primeira linha e segunda coluna. Então, vou multiplicar a primeira linha de A pela segunda coluna de B, certo? Pagar o pontinho. Aí vai ficar, então, 1 vezes 2, que é 2, mais 2 vezes 1, que é 2, mais 3 vezes 2, que é 6. Tá? Bom, agora eu vou partir para o próximo elemento. O meu próximo elemento vai ser o elemento 2, 1. O elemento que vai entrar aqui. Então, ele tem que ser, é o 2, 1, né? 2, 1. Ele tem que ser a segunda linha pela primeira coluna. Então, de novo, vou apagar. Segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha. Ih! Apaguei aqui. Segunda linha pela primeira coluna. Então, deu 0. 0 vezes 0, né? Mais 2 vezes 1, que dá 2. Mais 1 vezes 5, que dá 5. E por último, o elemento 2, 2, que é a segunda linha pela segunda coluna. Então, 2 vezes 0, que dá 0. Mais 2 vezes 1, que dá 2. Mais 1 vezes 2, que dá 2. Então, temos aqui o elemento, a matriz 17, 10, 7, 4. Pronto, essa é a matriz, tá? A gente tem também uma capacidade, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu sei que eu estou ocupando espaço de vídeo, mas vamos ver se vai dar certo. Deixa eu só botar o post-it aqui de novo. Tá? O OneNote, ele faz umas coisas assim interessantes, né? Ó, eu vou pegar aqui, que vezes, né? Eu não sei se ele aceita ponto, ou se é melhor x, né? Não sei, vamos lá. Então, fazer assim, ó. Eu seleciono aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou lá em matemática. Ah, ela entendeu, ó, tá vendo? É o produto dessas duas matrizes. Aí eu seleciono uma ação. E eu acho, avaliar, tá aqui. Pronto, tá lá o resultado. 17, 10, 7, 4. Exatamente, tá valendo. Certo? Ele entende o que a gente escreve, transcreve ali para a expressão e a gente escolhe o que você quer fazer com a operação. Então, o OneNote também ajuda a gente, às vezes, a dar resposta. O problema é que, às vezes, ele não entende a nossa letra, né? Então, já fica mais complicado. Mas, se você digitar, né, quem não tiver condição de escrever na tela, se digitar, fica também, dá para conferir. Tá? Apagado. Muito bem. Aí, aqui, só para a gente finalizar, antes de falar da transposta, tem umas propriedades aqui. Bem, eu acho que o vídeo já está ficando meio longo. Eu acho que eu vou preferir, então, começar o próximo, né, a próxima aula, falando já sobre o produto, as observações sobre o produto, né? Alguns detalhes. Aí tem uns exemplos, né? Determinar se possível. Mas aí a gente faz depois que tiver a matriz transposta. E aí não tem exercício, pensei que tivesse aqui. Tá. Então, eu vou encerrar esse vídeo, faço mais um lá, finalizando essa parte, e depois a gente entra direto nas propriedades das operações matriciais, em que a gente vai passar mais rápido. Tá? Então, até logo para vocês.